Olá pessoal, mais uma aula de física aqui para vocês. Hoje nós vamos continuar com as aplicações das leis de Newton, tá? E hoje nós vamos falar sobre a força de tração e polias, ok? Bom, vale lembrar que a força de tração é aquela força que resulta da interação de contato entre dois corpos. Só que esse contato entre os corpos, ele vai ser mediado por um fio, por um cabo, por uma corda, por um barbante, por um arame, por coisa desse tipo, tá bom? Lembre, a força de tração é sempre que você tiver presente um desses itens aí. Ok, vamos lá. Como que se calcula a força de tração? Não existe fórmula para a força de tração, tá? Não tem uma fórmula para a força de tração. A força de tração, o módulo dela vai ser a força que é feita na ponta da corda. E vale lembrar que na força de tração, ela age de uma ponta da corda até a outra, nas extremidades da corda. Tudo bem? A direção da força de tração é a direção do puxão. Ela é coincidente com a corda esticada. Então, se a corda estiver esticada na horizontal, a direção é horizontal. Se o corpo estiver pendurado pela corda, a direção é vertical e por aí vai. E o sentido é no sentido do puxão, tá? O sentido que você puxa o corpo aonde a corda está presa, tá bom? Olha aqui para essa figura de cima, ó. Tu tem um corpo A, tem uma certa massa, aí você tem uma corda presa nele e um corpo B. Aí tu chega aqui no corpo A e aplica uma força. O corpo A ele vai começar a se mexer, né? Ele vai se mover aqui, ó. E na hora que o corpo A se mover, A vai fazer uma força na corda. Essa força vai agir aqui na ponta da corda, vai agir lá na outra ponta da corda e vai fazer com que B também entre em movimento. Então, essa força que age na ponta da corda aqui, ó, é a tração. Tá? Note que você tem, ó, a tração é a força que a corda faz no corpo e a força que o corpo faz na corda. É a tração ali, ó, ação e reação. Lá na outra ponta, do mesmo jeito, a corda faz uma força no corpo, o corpo faz uma força na corda. Ação e reação também. Tá bom? Então, se você pegar só a corda, as forças que agem na ponta da corda são as chamadas forças de tração. E essas forças, elas são iguais. Então, força de tração não tem fórmula, tá? Ela vai aparecer nas aplicações das leis de Newton em algumas situações que a gente vai ver daqui a pouco. Mas a característica dela é que ela age de uma ponta a outra no fio. Tá bom? E essas forças, elas são iguais aí nesse caso. Tudo bem? Vamos lá. E o que são as polias? Polias que também são chamadas de roldanas, né? O pessoal mais antigo chama isso de carretel, né? Faz a mesma coisa. Então, as polias, né, elas são uma máquina simples, né? Elas facilitam o nosso trabalho e elas são constituídas, ó, por um disco giratório, ó, tá vendo? Está aqui o exemplo de uma polia. Então, é um disco giratório que está preso, né, a um eixo central e você passa a corda, onde essa corda é uma corda flexível e inextensível, ela não vai esticar, e aí você consegue fazer movimentos do corpo, tá? Então aqui você tem um exemplo de uma polia, né? Aqui você tem ó, o disco, você nota que o disco tem uma cava, que essa cava é chamada de gola, que é onde vai passar a corda, né? Tem uma alça, tem um eixo, e aí você vai passar a corda aí. Onde é que a gente observa isso? Por exemplo, nas cacimbas. Em sítios tem aquelas cacimbas que o pessoal vai tirar água, né? E o pessoal coloca o balde e fica puxando na corda, passando por uma polia dessa daí, ele vai levantando. Em algumas construções, o cara tá lá no terceiro andar, ele coloca uma polia, o servente fica embaixo, ele coloca a massa na lata e começa a subir puxando por uma polia dessa daí. Tá? Em alguns exemplos de salvamento, ó, quando o cara está salvando outros, em situações, os bombeiros usam muito isso, né? Usam um sistema de polia. Nas academias, se você olhar aqui em algumas máquinas, ó, aqui elas, dá para ver perfeito as polias. Então você começa a puxar levantar alguns pesos lá e você percebe que você tem acoplamentos de polias. Você tem várias polias agindo ali, tá bom? Então essas polias ou roldanas, elas são máquinas que elas vão servir para facilitar o emprego da força, tá bom? Bom, porém, essas polias elas podem ser classificadas de duas maneiras. Primeiramente, a polia fixa. Já o que é a polia fixa? Ora, a polia fixa, o nome já está dizendo, tá?
possui seu eixo preso a um suporte de apoio fixo. Então, a polia fixa, ela está presa no lugar. Ela está fixa. Tá? A única coisa que essa polia possui é o movimento de rotação. Então, a polia gira em torno do seu próprio eixo. Ela não se mexe. A polia não se mexe. Tá? Ela está presa, ela está pregada no lugar. Tá? Como esse caso aqui, ó. Como esse caso aqui. Tá? Da animação, como é o caso do exemplo desse cara aqui. Segunda coisa, a polia fixa, ela serve apenas para modificar a direção de aplicação da força, sem alterar seu módulo. Então, a polia só serve para modificar a direção de aplicação da força. Então, ao invés de eu aplicar, se eu tenho um corpo no chão, ao invés de eu aplicar a força assim, ó, pegando nele vertical para cima, eu coloco passando por uma polia e eu mudo a alteração da força. Tá? Só serve para alterar a direção de aplicação da força. Jarim, eu vou aplicar menos força se eu usar uma polia fixa? Não. A polia fixa não vai modificar a sua força. A força que você vai aplicar no corpo é igual à força que você fosse erguer ele. Tá bom? Então, olha como exemplo aqui agora, ó, nessa figura do homem. Ó, tu tem uma caixa, aí tu tem uma força peso vertical para baixo. Aí tu não tem uma corda, ó. A força que está agindo na corda é a de tração. Ó, a corda passando aqui, ó, até chegar na mão dele. Então, a tração, ó, age de uma ponta até a outra. Então, nesse caso, a força que o cara vai fazer tem que ser pelo menos igual ao peso para equilibrar. Então, é como eu disse, a polia fixa ela não faz nada. Se a caixa pesar 100 newtons, por exemplo, se o peso dela for 100 newtons, se você for levantar ela pegando na mão assim, qual é a força que você tem que fazer? 100 newtons, que é o peso dela. Tá bom? E se você usar uma polia móvel, qual é a força que você tem que fazer? 100 newtons também. Hoje não fica mais maneiro, não? Não fica mais maneiro, não. O esforço não é menor, não? Não. Por quê? Com a polia fixa, você vai simplesmente só mudar a direção da força. Ao invés de você aplicar a força assim, você vai estar aplicando uma força puxada por uma corda. Tudo bem? Então, essa é a primeira polia, chamada de polia fixa. Por que ela é fixa? Porque ela está pregada. Ela não tem movimento de maneira nenhuma. Tá bom? Bom, olhe, se você olhar para essa animação, você percebe, ó, que apenas o corpo sobe. Ó, e a polia, ela roda em torno do seu próprio eixo. Tá? Então, ela não se move. Por isso que ela está fixa, ela está pregada. O outro tipo de polia é chamado de polia móvel. Ah, agora a polia móvel, ela vai. Por que ela é chamada de móvel? Possui seu eixo livre. O eixo já não está mais fixo. Permitindo um movimento de rotação, ou seja, a polia vai rodar, só que ela também vai transladar. Ela vai ter um movimento de translação. Então, olha para cá, para a animação. Ó. Essa polia maior que está aqui em cima, ela é fixa. Tá? Porém, essa poliazinha pequenininha aqui, ó, que está rodando, ó, preto com branco aqui, ó, que está pregada no corpo, ela é uma polia móvel. Jarim, por que é que eu sei que ela é polia móvel? Porque ela tem um movimento de rotação dela e ela tem um movimento de translação. Ó, ela está se movendo. Quando eu puxo a corda, ó, ela se move, subindo. Né? Então, nesse caso, essa polia aí é móvel. Então, essa polia grande que está pregada aqui, ela é fixa. E essa polia que está no corpo aqui, ó, ela é uma polia móvel. Você nota que o arranjo já é diferente. Não é não? Ok, vamos lá. Então, polia móvel é aquela polia que tem movimento de rotação e translação. Ela já move. Rotação porque ela gira em torno do seu próprio eixo e translação porque ela se mexe. Né? Ela se move. Vamos lá. Qual é a característica dela? Bom, a polia móvel ela proporciona a redução pela metade da força para carregar o peso do objeto transportado. Vala-me Deus, o que é isso? Bem simples. Cada polia que você usar, a polia móvel, ela vai pegar a força que você está aplicando e vai dividir por 2. É a metade da força que você está fazendo. Tá? Olhe para cá, para cada polia móvel. Cada polia móvel que você colocar é a metade da força. Tá bom? Então, olhe para esse exemplo aqui. Ó, a caixa. Ó, essa polia que está presa aqui em cima, ó, ela é fixa. Essa daqui é móvel, essa daqui é móvel. Então, na hora que o cara puxar a corda aqui, ó, essa polia de baixo que está presa no corpo, ó, ela sobe. Essa outra polia aqui, ó, também sobe. Então, as duas são móveis.
O que é que a polia móvel faz? Divide a força pela metade. Então, ó, quanto é a força que está agindo aqui nesse corpo? É o peso. Quer dizer que quando chegar aqui na polia móvel, ó, ela divide, ó, vai a metade para cá, ó, o peso dividido por 2, vai a metade para cá, ó, o peso dividido por 2. Quando ele chega aqui, ó, tem outra polia móvel. O que é que a polia móvel faz? Divide por 2 novamente. Então, a força que está agindo nessa polia não é o peso dividido por 2? Então, ela divide, ó, a metade dividido para cá, peso dividido por 2 dividido por 2 dá o peso por 4. E a metade para cá, ó, peso por 4. Então, a força que vai nessa corda aqui, ó, é o peso dividido por 4. Como essa polia é fixa, a força que passa por ela não muda. A polia fixa não tem condição de mudar a intensidade da força. Então, se a força que está agindo nessa corda é um peso dividido por 4, ela não vai fazer nada. Lá na outra ponta também é um peso dividido por 4. Olha que vantagem. Quando o cara usar as duas polias móveis que puxar, a força que ele vai fazer na corda é 4 vezes menor do que o peso do corpo. Ou seja, é o peso do corpo dividido por 4. O que é que você percebe? Você percebe que quanto mais polias móveis eu usar, menos esforço eu vou ter que fazer. Por quê? Porque para cada polia móvel, o peso, a força fica dividida por 2. Nesse caso é a força-peso. Tá bom? Então, por exemplo, ó, se esse corpo que está levantando aqui, ó, ele fosse um corpo de 100 newtons, para cá vinha 50, para cá vinha 50. Para essa corda aqui, ó, vinha 50. Por quê? Porque a polia é móvel. Aí, ó, chegava nessa daqui, ó, uma força de 50, que é a força dessa corda. Então, ó, essa polia é fixa, o que é que ela faz? Nada. Então, na hora que entrar para essa ponta da corda, que é a ponta que o cara está puxando, ele vai fazer uma força de quanto? Ele vai fazer uma força de 50. Jarim, quer dizer que o corpo tem um peso de 100 newtons. Ele usou uma polia móvel. Então, se ele usou uma polia móvel, a força que ele vai fazer é 50. Tá bom? Jarim, o peso tem 100 newtons. Ok. Ele usou duas polias móveis. Então, o peso é 100. Primeira polia móvel. Ficou a metade, 50. Segunda polia móvel, metade de 50, 25. Ele vai fazer uma força de 25 newtons. Tá ok? Então, só recapitulando. Polia fixa. A polia fixa não faz nada em relação ao módulo da força. Nem aumenta, nem diminui. Ela só muda a direção do corpo, da aplicação da força. Só que a polia móvel, agora ela se mexe. A polia móvel se translada. E o que é que a polia móvel faz? Para cada polia móvel, a força ela é dividida por 2. Tá bom? Ok. Bom, quando você tem uma união de polias móveis, várias polias móveis, a gente chama isso de talha exponencial. A talha exponencial nada mais é do que um conjunto de polias móveis. Então, é uma maneira mais lógica da gente calcular a força que você vai fazer. Tá bom? Vamos olhar primeiro para o desenho. Olha o corpo aqui, ó. O corpo está aqui, ó. Um peso. Aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Note que essa polia aqui, ó, ela não é fixa. O cara não está puxando de baixo. Não está no chão. O cara está lá em cima puxando assim. Olha como ele está puxando. Ok? Então, tu tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, assim, ó, a força que ele vai fazer no puxão, que é chamada de força potente, vai ser o peso do corpo, peso que tem o corpo, dividido por 2 elevado a n. O que é esse n, Jarim? Esse n é o número de polias móveis que você vai ter. Bora raciocinar? Vamos lá, deixa eu voltar aqui, ó. Se eu tiver uma polia, vai ser assim, ó, o peso 2 elevado a 1, 2. Então, é o peso dividido por 2. Se eu tiver duas polias móveis, vai ser 2 elevado a 2, que é 4. Então, vai ser o peso dividido por 4. Se eu tiver 3 polias móveis, vai ser 2 elevado a 3, que é 8. Vai ser o peso dividido por 8. Por aí vai. Tá? Então, essa formulazinha, que é uma fórmula exponencial, ela é uma maneira mais simples da gente calcular. Quando você tiver um conjunto de polias móveis. Tá bom? Então, nesse caso, olha só. Quantas polias móveis eu tenho? Eu tenho 5 polias móveis. Então, se eu tenho 5 polias móveis, quando eu for calcular a força que ele vai fazer aqui, ó,
Vai ser assim, ó, a força potente, que é a força que ele vai exercer, é igual ao peso do corpo, dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de polias móveis. Então, vai ser 2 elevado a 5, 2 elevado a 5 dá 32. Então, vai ser o peso dele dividido por 32. Então, a força que ele vai exercer puxando a corda vai ser o peso do corpo dividido por 32. Olha como vai ficar bem maneiro. Tudo bem? Então, esses são os exemplos que a gente tem do que é polia fixa e do que é polia móvel. Tá bom? Não esqueça, a polia fixa só altera a direção de aplicação da força. E a polia móvel? A polia móvel, além de alterar a direção de aplicação da força, ela divide a força por 2. Cada polia móvel divide a força por 2. Tudo bem? Isso aqui, que a gente chama de talha exponencial, é um conjunto de polias móveis que é simplesmente uma maneira matemática mais prática para você calcular qual é a força que você vai fazer no corpo. Ok? Vamos para alguns exemplos aí. Primeiro exemplo. 2 corpos A e B, de massas iguais, a massa de A 2 kg e massa de B 4 kg, estão apoiados numa superfície horizontal perfeitamente lisa. Quando a gente diz que ela é lisa, é porque não tem atrito ainda, tá bom? O fio que liga A a B é ideal, ou seja, o fio não estica, tá? E ele tem uma massa despressível e ele é inextensível, tá bom? A massa dele não é levada em consideração. A força horizontal F tem uma intensidade igual a 12 newtons e ela é constante. Então, olha aqui como é a brincadeira. A massa de B, do corpo B, é 4 kg. A massa do corpo A é 2. Entre eles tem um fio. Aí eu chego aqui no corpo B, ó, e puxo o corpo B. Quando eu puxar o corpo B, o B vai puxar A porque está no fio. Tá? E os dois corpos vão começar a andar. Pergunta. Ele quer que você calcule a aceleração do sistema, porque os corpos vão se mover, né? E ele quer saber quanto equivale a força de tração no fio. Tudo bem? Bom, primeiro passo, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar as forças que estão presentes nesses corpos. Tá aí as forças, ó. Sobre o bloco A, o peso de A, que é a força de atração da Terra sobre A, vertical para baixo. Sobre o bloco B, o peso de B, que é a força de atração da Terra, vertical para baixo. No bloco A faz uma força no chão, o chão faz uma força em A. Como é o nome dessa força? Normal de A. No bloco B, B faz uma força no chão, o chão faz uma força em B. Como é o nome dessa força? Normal de B. Tudo bem? E eles não estão sendo puxados por um fio? Está aqui, eu já botei, ó, força de tração. Lembra que a força de tração age numa ponta do fio até a outra? Então, tu tem tração bem aqui e tu tem tração bem aqui. Ok? Mais essa força F que está agindo aqui. Então, o primeiro passo é você colocar quais são as forças que estão agindo sobre o corpo. Pronto, tem essas forças aí. Ok? Vamos lá. Bom, tu concorda que o bloco A ele não vai se mover na vertical? Ele não se move na vertical. O movimento do bloco A é na horizontal. Então, se ele não se move na vertical, é porque o peso de A é igual a normal. Tá? Não tem movimento. Ele está em repouso na vertical. Então, o peso de A é igual a normal. Então, o peso cancela com a normal. Por isso que ele não se mexe assim. Tá? E no bloco B? O bloco B do mesmo jeito. O peso de B é igual a normal. Jarim sempre vai ser assim? Não. Só nessa situação. Que eu percebo que os blocos não se mexem assim. Então, eu posso dizer que as forças são iguais. Tá? O movimento é apenas horizontal. Então, nem precisava botar o peso e a normal, né? Nem precisava botar. Eu botei só porque nós estamos estudando as forças. Fica melhor para nós, tá bom? Bom, vamos lá calcular a aceleração. Bom, então eu já tirei aqui, ó, o peso e a normal, porque não me interessa, tá? E agora eu vou estudar os blocos separados, tá? Os blocos separados. Tá aqui o bloco A, tá aqui o bloco B. Primeiramente, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar a segunda lei de Newton no bloco A, depois eu aplico a segunda lei de Newton no bloco B, separado, tá? Então, vamos lá. No bloco A, olha uma coisa no bloco A. Tu percebe que sobre o bloco A só existe a força de tração agindo sobre ele? Jarim, mas não tinha um peso e uma normal? Tinha, mas elas não influenciam, porque o movimento do bloco A é horizontal, elas se equilibram. Então ficou só a tração. Então, se tem só a tração no bloco A tração é a força resultante do bloco A. Então, ó, como eu sei que a força resultante do bloco A é a tração,
E pela segunda lei de Newton, ele diz que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Então eu fiz assim, ó, tração, que é a força resultante, é a massa do bloco A, porque eu estou estudando o bloco A, vezes a aceleração. Tá bom? Quanto é que vale a massa do bloco A? 2. Então ficou assim, ó, tração é igual a 2 vezes A. Essa é a minha primeira equação. Tá bom? Agora vamos para o bloco B. No bloco B, se você olhar, você tem duas forças agindo sobre o bloco B. A força F e a força de tração. Nota que as duas têm sentido contrário. Jarim, para onde é que o bloco B vai? O bloco B ele vai se deslocar para a direita. Por que ele vai se deslocar para a direita? Porque a força F é a maior de todas. É a força F que puxa o bloco B para cá. Só que, contrária à força F, tem a força de tração. Então, como é que eu calculo força resultante quando eu tiver forças em sentido contrário? É uma menos a outra. Eu começo com quem? Eu começo com a maior. E quem é a maior? F. Então, a força resultante do bloco B é F menos T. Então, eu vou escrever, ó. F menos T é igual a massa de B vezes a aceleração. Tá certo? Você está vendo que eu estou aplicando a segunda lei de Newton no bloco A e a segunda lei de Newton no bloco B. É assim mesmo que a gente faz. Tá bom? Quanto é que vale a massa de B? Ora, a massa de B vale 4. Então, ficou 4 vezes A. Então, eu fiquei com a segunda equação. Uma equação, que é a primeira lei de Newton no bloco A, e a outra equação, que é a primeira lei de Newton no bloco B. Tá bom? Se você olhar, formou-se um sistema. Aí agora nós vamos resolver esse sistema. Tá bom? Aqui onde eu resolvi já. Primeira equação, tração é igual a 2 vezes A. Segunda equação, F menos T é igual a 4A. Ó, esse tração aqui está positivo e esse tração aqui está negativo, eu corto. Tá vendo? Eu cortei, ó. Tração positivo com tração negativo. Sobrou quem? Sobrou só F. E quanto é 2A vezes 4A? Ora, dá 6A. Então, resolvendo esse sistema, fica assim, ó, F igual a 6A. Tudo bem? Quanto é F que ele disse que vale na questão? 12. Então, 12 é igual a 6 vezes A. Passando para o lado de lá, A é 12 dividido por 6, já sei a aceleração. A aceleração dos blocos é 2 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Falta fazer o quê? Falta achar a tração. A letra B ele pede para nós achar a tração. Jarim, como é que acha a tração? Bom, para achar a tração, ou você substitui os valores na equação 1, ou você substitui os valores na equação 2. Tanto faz, vai dar o mesmo resultado. Tá? Só que nota, tu está vendo que a equação 1 é mais simples? Então vamos substituir nela. Lá vai, ó. A equação 2 não diz assim, ó, tração é igual a 2 vezes A, a equação 1, né? Tração é igual a 2. Quanto é a aceleração que a gente acabou de achar? 2. Então fica 2 vezes 2, 4. Pronto, tração é igual a 4 newton. Já resolvi. Jarim, se eu substituísse na segunda equação, dava certo também. Ó, substituindo na segunda equação, F menos T é igual a 4 vezes A. Quanto é que vale F? 12. Menos T igual a 4 vezes A. Quanto é que vale A? 2. Aqui A é 2. 4 vezes 2 dá 8. Passou para o lado de lá subtraindo. 12 menos 8, 4. Tá? Então, quando você montar a equação do bloco A e quando você montar a equação do bloco B, que você resolver o sistema, que você achar a aceleração, você substitui em uma das duas. Vai logo para mais simples, né? Que você já acha direto. Tá bom? Beleza. Bom, essa questão tem uma outra maneira da gente fazer ela. Tá? Eu ensinei fazendo a aplicação das leis de Newton em cada bloco. Mas tem uma maneira que é para você considera como esse bloco fosse um só. Você considera que os corpos A e B eles não estão separados por tração. Tá? É como se eles estivessem juntos. Aqui onde eu botei. Ó. Considerando A e B como um único bloco. Então, você considera como se eles estivessem juntos. Só para você achar a aceleração, viu? Beleza. Sendo assim, vamos fazer a força resultante? Quem é a força resultante que bota esses dois blocos para andar? É 12. Tá? Então, eu fiz assim, ó, força resultante, né? Massa vezes aceleração. Então, quem é a força resultante? É F. Eu não estou considerando os dois blocos juntos. Se eu estou considerando os dois blocos juntos, então vai ser a massa de A mais a massa de B, vezes a aceleração. Ok? Quanto é a força que puxa os dois? É 12. A questão diz que ela vale 12.
Quanto é a massa de A? 2. Quanto é a massa de B? 4. 2 mais 4, 6. 6 vezes A dá 6A. Quanto é 12 dividido por 6? A. 12 dividido por 6? 2. 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Jarinho, assim é mais fácil, né? É mais fácil. Só que assim só serve para achar aceleração. Toda vida que for para achar aceleração, você considera os dois blocos juntos. Você já acha a aceleração de uma maneira só. Vou voltar aqui, viu? Ó, você não precisa aplicar no bloco 1 a segunda lei de Newton, aplicar no bloco 2 a segunda lei de Newton, montar um sistema e achar aceleração. Não precisa fazer isso não, tá? Você trabalha os dois corpos juntos, ok? Aí você já acha a aceleração, como é mais simples. Porém, para você achar a força de tração, aí você vai aplicar a segunda lei de Newton. Aplica a segunda lei de Newton ou no bloco A ou no bloco B. Aí você tem que fazer aquele outro passo. Aplica a segunda lei de Newton ou no bloco A ou no bloco B. Qual é a dica que eu dou? A dica que eu dou é que você aplique a segunda lei de Newton no bloco que tiver menos força. Que nesse caso é o bloco A. Vou voltar de novo. Ó. No bloco A, você só tem uma força agindo sobre ele, ó, que é a tração. No bloco B, você tem duas. Então, você vai e aplica a segunda lei de Newton no bloco A, que é onde ele tem menos força. Bom, aí você faz o mesmo esquema. Ó. A tração vai ser a resultante. Tração é igual a massa de A vezes a aceleração. Tração é igual a 12 vezes A, quanto equivale a 2. Então, 12 vezes 2, 4. Né? E no bloco B seria a mesma coisa. Tá? Você chega àquelas mesmas equações, é só responder. Não é simples? Então, tem duas maneiras. Ou você estuda a segunda lei de Newton nos blocos separados, ou então você estuda nos blocos juntos para achar a aceleração e depois aplica a lei de Newton nos blocos separados. Tudo bem? Vamos para outro exemplo. Aqui outro exemplo. Ó. O bloco A, de massa 6 kg, está apoiado numa superfície horizontal e lisa. Não tem atrito, né? Ligado por um fio inextensível que passa por uma polia a um bloco B de massa 2 kg. Desconsiderando os atritos e adotando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, determine letra A, a aceleração do conjunto e letra B, a intensidade da força de tração. Tá entendendo aqui como é a brincadeira? Ó, aqui tu tem um bloco A massa dele é 6 kg. Bem aqui, ó, tu tem um bloco B, que a massa dele é 2. Tu tá vendo que eles estão ligados por uma polia, ó, um fio passando por uma polia. Tu tá vendo que essa polia é fixa? Essa polia é fixa, ela não é móvel, ela não se movimenta, ela simplesmente faz só girar. Quando a polia é fixa, o que é que acontece com a força? Só muda de direção. Só muda de direção. Tá bom? Não tem mudança de intensidade, não. A força só muda de intensidade pela metade quando a polia for móvel. Aí não é móvel, ok? Então vamos lá, o que é que a gente vai fazer? Estudar as forças que estão presentes nesse corpo, nos dois corpos. Bora botar as forças. Lá vai, ó. Já botei, ó. Sobre o bloco A. O bloco A não está apoiado? Então, peso de A. Que é a força que a Terra puxa o bloco A. O bloco A faz uma força sobre o chão, aqui, sobre o apoio. Né? E o apoio faz uma força nele. Como é o nome dessa força? Normal de A. Bom? Você tem uma força, você tem um fio. Se você tem um fio, tem uma força de tração. Ó, agindo nele bem aqui, ó. Ok? Bora para o bloco B. O bloco B tu tem a força peso, que é a Terra puxando ele para baixo, vertical para baixo. E tu tem a força normal. Não, você não tem força normal no bloco B. Por que você não tem força normal no bloco B? Porque B não está apoiado. Lembre que força normal é uma força de contato. B não está apoiado em nada. Então não tem força normal. Tem só a força de tração, que é a força do fio. Ele não está pendurado pelo fio. E tu lembra que a força de tração age numa ponta até a outra do fio? Então, bem aqui você tem a força de tração. Tem mais força, Jarinho? Tem não, tem só essa daí. Ok? Mais uma vez, olha para cá. O bloco A vai se mover na vertical? Não, o bloco A não se move na vertical. Se o bloco A não se move na vertical, é porque o peso dele é igual a normal. Né? Então, o peso dele aqui é igual a normal. Tudo bem? Bora resolver agora. Então, lá vai, ó. A massa de A 6 kg, a massa de B 2 kg, está aqui as forças agindo sobre ele. Então, eu vou aplicar
a segunda lei de Newton no bloco A e no bloco B. Ok? No bloco A, olha para o bloco A. Qual é a única força que tem agindo sobre A? A tração. Então, ela é a resultante. Jarim, mas tem a peso e a normal. Meu querido, ela não mexe assim. Ó. O bloco A não se move assim. Então, porque elas se anulam, elas são iguais. Então, fica só a força de tração. Então, a força de tração só tem ela agindo. Então, ela é a resultante. Tração é igual a massa de A, que é 6, vezes a aceleração. Montei a primeira equação. Tá? Bora para o bloco B. No bloco B, tu tem duas forças agindo no bloco B. Tu tem a força peso puxando ele para baixo e tu tem a tração, ó, puxando para cima. A tendência do bloco B não é descer, o bloco B não vai descer. Se o bloco B vai descer, é porque o peso de B é maior que a tração. Então, quando eu for fazer a resultante, eu faço uma menos a outra. Já que elas têm sentidos contrários, começa com a maior. Quem é a maior? O peso de B. Então, vai ficar assim, ó. O peso de B menos a tração é a massa de B vezes a aceleração. Tá? Quanto é que vale a massa de B? Vale 2. Então, fica 2 vezes A. Montei a segunda equação. Tá bom? O que é que eu vou fazer agora? Resolver o sistema da equação. Ó. Primeira equação, tração é igual a 6 vezes A. Segunda equação, peso de B menos a tração é igual a 12 vezes A. A tração aqui é positiva, cortei. A tração aqui é negativa, cortei. Sobrou quem? Sobrou o peso de B. Tá? E quanto é 6A mais 2A? Ora, é 8A. Ok? Quanto é que vale o peso de B? Ora, o peso de B é a massa de B vezes a gravidade. Farei de cabeça. Massa de B, 2. Gravidade, 10. Peso de B, 20. 20 newton o peso de B. Então, vamos botar aqui no lugar. Vai ficar assim, ó. O peso de B é 20 igual a 8 vezes A. Passando o 8 para o lado de lá, passa dividindo. 20 dividido por 8 dá 2,5. Então, os blocos vão descer, eles vão se mover com uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Já fizemos a letra A. Já nem a letra B. A letra B ele pede a força de tração. Tá? Como é que a gente faz a força de tração? Escolhe ou o bloco A ou o bloco B. Tanto faz. Ou substitui aqui, ou substitui aqui. Aonde tu substituir dá certo. Vamos para o mais simples. Vamos no bloco A. Tração não é igual a 6 vezes A? Então é 6 vezes... Quanto é que vale A? 2,5. 6 vezes 2,5 dá 15 newtons. Pronto. Já achei o valor da tração. Tá? Lembra que eu disse que tu aplica a segunda lei de Newton no corpo onde tiver menos força? Então, o que tem menos força é o bloco A. Tá bom? Jarim, se eu quiser substituir aqui na segunda, dava certo também. Ó. Peso de B menos a tração é 2 vezes A. Quanto é o peso de B? 20. Menos a tração. 2 vezes 20 vezes 2,5. 2,5 vezes 2 dá 5. Passando para o lado de lá subtraindo, fica 20 menos 5 que dá 15. Tá? Então, daria 15 newton de todo jeito. Ok? Tu tá notando que o segredo é tu colocar as forças certinhas, né, que a gente já vem estudando ao longo das aulas, e depois você aplicar a segunda lei de Newton. Não tem outro caminho. Tá bom? Jari, no exemplo passado, tu ensinou a resolver isso como se fosse um corpo só. Dá para fazer nesse daí? Dá também. Olha para cá. Se você imaginar esse corpo como sendo um único corpo, é como se ele estivesse junto agora. Tá? Se você imaginar como se ele estivesse sendo um único corpo, só tem uma força responsável por trazer esse corpo para baixo, que é o peso de B. Olha como ele está, viu? Ó, a tendência de B é descer. Ó. Esse sistema é fazer assim. Ó. Tá? A tendência desse sistema é descer. B desce e puxa A. Essa é a brincadeira. Tá? Então, a única força que age sobre esse corpo é o peso de B, porque a normal aqui ó, equilibra com o peso. Então, a única força responsável para trazer o corpo para baixo é o peso de B. Então, você faria assim, ó, força resultante, né, a massa vezes a aceleração. Qual é a força resultante? Se eu considerar esse corpo como sendo um só, é o peso de B. E se eu estou considerando ele como um corpo só, eu somo as massas, ó, a massa de A mais a massa de B, aí vezes a aceleração. Quanto é o peso de B? 20. Somando as massas, 6 mais 2 dá quanto? Dá 8. 20 dividido por 8, 2,5. Tá vendo? É mais fácil você achar a aceleração considerando os dois blocos juntos. Ok? E para achar a tração? Para achar a tração, aplica a segunda lei de Newton ou no bloco A ou no bloco B.
tá? E aí você aplica no bloco que tiver menor força, né? Menos força, que no caso é no bloco A, você vai ver que dá a mesma coisa, né? Você vê que dá a mesma coisa. Tudo bem? Poderia aplicar no bloco B? Poderia. Você ia trabalhar mais um pouco, mas aplica no corpo que tem menos força, tá? Dá sempre certo. Até aí tudo bem? Vamos lá para o terceiro exemplo. No terceiro exemplo, né, agora mudou. Ó, no arranjo experimental da figura, os corpos A, B e C têm, respectivamente, massa. A massa de A é 5 kg, a massa de B é 2 kg e a massa de C é 3 kg. A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Os fios são inextensíveis e a gente vai desprezar o atrito. Determinar a aceleração do sistema e as trações. Vamos lá. Por que a questão está pedindo as trações? Porque você tem dois fios. Ó, você tem um fio que está ligando o corpo A ao corpo B e você tem outro fio que está ligando o corpo B ao corpo C. Note que tu tem duas polias. Essas polias não se mexem. Essas polias são fixas. Tá bom? A primeira coisa, você vai colocar quais são as forças que atuam sobre os corpos. Vamos lá. Aqui, já coloquei. Vamos começar com o bloco A. Bloco A. Força vertical para baixo, puxando ele para o chão. O peso de A. O peso de A. Tá aqui. Lembra que a massa de A é 5 kg? Então o peso de A é 50. O peso não é massa vezes a gravidade? 5 vezes 10, 50. Vem cá. A não está sendo puxado por um fio, que é o fio 2, aqui eu chamei de fio 2. Se A está sendo puxado por um fio, então tem uma força de tração aqui. Ó. Essa força eu chamei de tração 1. Né? Esse fio 2 você vai dizer que é um outro fio, viu? Então tem uma força de tração aqui que eu chamei de tração 1. Tá bom? Como essa força age de uma ponta até a outra, ó, tá aqui ela também, ó, tração 1. Ok? Vamos lá para o bloco C. No bloco C você tem uma força, ó, puxando ele para baixo, que é o peso dele. A massa de C não é 3, então o peso é 30. E você tem uma força puxando ele para cima, ó, que é a tração 2. Passou pela polia, a polia fixa não muda nada. Essa força age daqui para cá, ó, de uma ponta para outra. Tá bom? No bloco B, tu tem mais duas forças. Tu tem a peso e a normal. Como eu sei que o bloco B não vai se mover assim, eu nem coloquei essas forças. Viu? Mas elas estão aqui, ó. A força peso vertical para baixo. E o bloco B. B faz uma força na mesa, a mesa faz uma força em B, que é a normal. Que a questão não pede, elas não vão influenciar. Tudo bem? E tem uma tração puxando o bloco B para cá e outra tração puxando o bloco B para cá. Tá bom? Beleza. Essas são as forças que estão agindo sobre esses corpos. Vamos lá aplicar as leis de Newton agora sobre ele. A segunda lei de Newton. Observa uma coisa. A tendência do sistema é mexer. Um dos dois corpos, ou A ou B, vai descer e vai puxar o outro corpo. Tá? Jarim, como é que eu sei o que vai descer? Quem tem a maior força. É a lógica. Olha aqui, ó, no bloco a força que puxa o bloco A para baixo é o peso dele, que vale quanto? 50. E lá do outro lado, no bloco C, a força que puxa C para baixo é o peso dele, que vale quanto? 30. Ora, 50 não é maior que 30? Então, qual é a lógica? O bloco A desce e puxa os outros. Tá bom? Se o bloco A vai descer, é porque o peso é maior que a tração 1. Se o bloco A vai descer, o bloco B vai se mover para cá. Ó. Então, é porque a tração 1 é maior que a tração 2. Se o bloco C vai subir, é porque a tração 2 é maior que o peso de C. Tá bom? Aí agora a gente vai aplicar a segunda lei de Newton. Acompanha comigo. No bloco A, então vamos para o bloco A. Tem duas forças agindo sobre o bloco A, o peso de A e a tração. A resultante, uma menos a outra. Eu começo com quem? Eu começo com a maior. Então fica peso de A menos a tração 1, é a massa de A vezes a aceleração. Peso de A menos a tração 1. Quanto é que vale a massa de A? 5. 5 vezes A. Montei a primeira equação. Bora para o bloco B. No bloco B tem duas forças agindo sobre ele. Essas forças têm sentidos contrários. Eu faço o quê? Uma menos a outra. Eu começo com quem? Com a maior. Por que eu sei que a maior é T1? A maior é T1 porque o bloco B vai se mover para cá. Porque A vai descer e vai puxar ele. Então eu faço T1 menos T2, é a massa de B vezes a aceleração. Tá? Quanto é que vale a massa de B? 2 kg. 2 vezes A.
Agora vamos para o bloco C. No bloco C, tu tem duas forças agindo sobre o bloco C. O T2 puxando para cima e o peso. Tá? As forças têm sentidos contrários. Isso, é uma menos a outra. Eu começo com quem? Com a maior. Quem é a maior? T2. Por que eu sei que T2 é a maior? Porque C vai subir. Ok? Então vai ser T2 menos o peso de C igual a massa de C vezes a aceleração. A massa de C vale 3, montei a terceira equação. Bom, essa daqui eu tenho 3 equações porque eu tenho 3 blocos. Tá bom? Vamos resolver esse sistema? Vamos lá. Primeira equação, peso de A menos T1, 5 vezes A. Segunda equação, T1 menos T2, 2 vezes A. Terceira equação, T2 menos PC, 3 vezes A. Agora vamos resolver a equação. Vamos somar os termos, né? Ó, T1 negativo com T1 positivo, corta. Tá vendo? Cortei T1 negativo com T1 positivo. Ó, T2 positivo com T2 negativo, corta também. Então eu cancelo T1, que tem T1 positivo, T1 negativo. Cancelo T2, que tem T2 positivo, T2 negativo. Fiquei com quem? Ó? Fiquei com o peso de A menos o peso de C. Pronto, ficou assim. Ó. Peso de A menos o peso de C. E quanto é 5A mais 2A mais 3A? Ora, 10A. 5A mais 2A, 7A. 7A mais 3A, 10A. Ok? Pronto, cheguei. Agora eu vou resolver. Quanto é que vale o peso de A? Ó, o peso de A vale 50. E quanto é que vale o peso de C? O peso de C vale 30. Então vai ficar assim, ó. 50 menos 30 é igual a 10 vezes A. 50 menos 30 dá 20, igual a 10 vezes A. Passa o 10 dividindo, 20 dividido por 10 dá 2 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Esse é o valor da aceleração. Já essa é um pouquinho mais complicada, né? É um pouquinho mais complicada porque tem mais corpos. Tem 3 corpos agora, mas o raciocínio é o mesmo. Ok? Como é que a gente faz para achar a extração, hein? Para achar as trações, você substitui o valor de A nessas equações aqui. Tá bom? Vamos lá. Fui substituir na equação 1. Ó. Substituir na equação 1. Peso de A menos a tração 1 é igual a 5 vezes A. Quanto é o peso de A? Ora, 50 menos T1 é igual a 5 vezes A. Quanto é A que eu achei? 2. 5 vezes 2 dá 10. Passa para o lado de lá subtraindo. 50 menos 10, 40. Pronto. Eu já sei que a tração no fio 1, aliás, a tração 1 no fio 2, no caso, né? Ele vai valer 40 newtons. Tá? A tração nesse fio aqui, ó, que eu chamei de fio 2. Era para mim ter chamado de fio 1, né? Essa tração aqui, ela vale 40 newtons. Como é que eu acho a tração aqui? Substituir em outra equação. Tá? Eu vou substituir na 3 agora. Ó. T2 menos PC é igual a 3 vezes A. Aqui, ó. Quanto é T2? É o que eu quero achar. Quanto é o peso de C? É 30. 3 vezes... Quanto é a aceleração? É 2. Então, 3 vezes 2 dá 6. Quando o menos 30 passar para o lado de lá, vai passar somando. Então, vai ficar 6 mais 30, 36. E aí eu acabo achando que a tração é de 36 newtons. Tá certo? Resolvido a questão. Ok. Já em esses 3 blocos aí, dava para a gente considerar tudo junto e fazer do jeito que tu fez para achar a aceleração? Também dava. Vamos ver como é que ficava? Aqui, ó, ficava assim, ó. Considerando os 3 blocos como se fosse um só. Se você considerar os 3 blocos como se fosse um só, ficava só uma força puxando o bloco A para baixo e uma força puxando o C para baixo. Note que o peso de A é maior que o peso de C. Então, a tendência seria o corpo descer. Tá bom? Como você juntou os corpos, se você aplicasse, ficaria assim, ó. Força resultante é massa vezes aceleração. Então, você começaria com essa força maior. Peso de A menos o peso de C, ó, que tem sentido contrário. Aí soma as massas, ó. Massa de A mais massa de B mais massa de C vezes aceleração. Quanto é o peso de A? 50. Peso de C? 30. Que dá quanto? 20. Somando as massas, 5 mais 2, 7, mais 3, 10. 10 vezes A, 10A. Isolando, A é igual a 20 dividido por 10, que dá 2. 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? E aí você achava a aceleração. Beleza? Jarim, passa as trações. Como é que a gente fazia passar as trações? Para achar as trações, você aplica a segunda lei de Newton neles separados, do jeito que eu já ensinei. Aplica a segunda lei de Newton aqui, ó, sabendo que vai ser PA menos T, ó, bem aqui você tem uma tração.
PA menos T é igual a massa de ar vezes a aceleração. Aí você acha a tração. E aqui, ó, tração menos PC, porque o bloco C vai subir. Tração menos PC, massa de C vezes a aceleração. E aí você acha a aceleração. Tudo bem? Por último, eu vou fazer agora um plano inclinado com uma polia e a tração. Vou juntar tudo agora. Olha só. Considere dois blocos A e B de massas 2 kg e 3 kg. O bloco A está apoiado num plano inclinado, liso, e ele é ligado por um fio ideal ao bloco B, que se move verticalmente. Considerando que a gravidade vale 10 metros por segundo, calcula a aceleração dos blocos e a tração no fio. Ele quer saber a aceleração e a tração. Vamos lá? Primeiro passo, botar as forças que atuam sobre os corpos. Aqui as forças, ó. Eu já sei que o peso de A vale 20 newtons e o peso de B vale 30. Por quê? O peso é a massa vezes a gravidade. Então, 2 vezes 10 dá 20, 3 vezes 10 dá 30. Tá aqui as forças, ó, já desenhei, ó. Peso de B, vertical para baixo, vale 30. Está sendo puxado por um fio, tração. Passou por uma polia fixa, não tem nada, a polia fixa não muda a intensidade da força. Está unida ao bloco A, tem a força de tração age de uma ponta para outra, então aqui é tração também. No bloco A, força vertical para baixo, peso de A. Imagina o eixo, imaginei o eixo. Decompõe, que é um plano inclinado, expliquei na aula passada. Decompondo na direção de X, PX. Decompõe na direção de Y, PY. O bloco A está apoiado no plano, ele faz uma força no plano, o plano faz uma força nele. Como é o nome dessa força? Normal. Jarim, o bloco A não se mexe nessa direção do plano, né? Não se mexe assim não. Então, se ele não se mexe assim, é porque a normal é igual ao PY. Tudo bem? Aqui, ó. E quanto é que vale PX? PX, ó, está sem o ângulo, porque o ângulo está bem aqui, né? Ó, o ângulo está aqui, ó, em 30 graus. Então, PX vai ser o peso do bloco A vezes o seno de 30. Ele está sem o ângulo. Então, PX vai ser... Quanto é o peso de A? 20. Quanto é o seno do ângulo? 0,5. O seno de 30 não é 0,5. Então, quanto é que vale o PX? 10 newton. Beleza? Bom, se você aplicar agora e olhar para o bloco B e para o bloco A, os dois blocos, você vai aplicar a segunda lei de Newton aqui. Tanto no bloco B como no bloco A. Bora para o bloco B. A tendência do bloco B é descer, ó. Por que eu sei que o bloco B vai descer? Porque a força que age no bloco B para baixo vale 30. E a força PX que puxa A para baixo vale quanto? Só vale 10. 30 é maior que 10. Né? Então o bloco B desce e puxa o bloco A que sobe. Se eu aplicar a segunda lei de Newton no bloco B, vai ser ó, PB menos atração. É massa vezes aceleração. PB menos atração é a massa de B vezes a aceleração. Então, ó, quem é PB? PB é 30. Menos atração é a massa de B, que é 3, ó, vezes a aceleração. E se eu for aplicar no bloco A? O bloco A não vai subir, então é T, que é a atração, menos o PX. T menos o PX é a massa de A vezes a aceleração. Então vai ficar ó, T menos o PX. Quem é o PX? 10. É igual a massa de A. Quanto é que vale a massa de A? 2 vezes a aceleração. Formou-se um sistema, agora a gente resolve. Corta a tração aqui que está negativa, corta a tração aqui que está positiva. Tá? Então fica só assim, ó, 30 menos 10 dá 20. 3A mais 2A dá 5A. Passou para cá dividindo, 20 dividido por 5 dá 4. A aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado. Ok? Achamos a aceleração. Jarim, e agora? Agora dá para a gente calcular a tração? Dá para a gente calcular a tração. Como é que faz para calcular a tração? Substituir uma das duas. Ou na equação 1 ou na equação 2. Vamos para mais fácil? A 2. Tração menos 10 é igual a 2 vezes A. Quanto é que vale A? 4. 2 vezes 4 dá 8. O 10 passa para o lado de lá somando. 8 mais 10 dá 18. Tudo bem? É assim que a gente aplica as leis de Newton. Ok? Bom, então hoje nós falamos de tração e de polias. Eu trouxe vários exemplos aí para vocês, inclusive no plano inclinado. Existem algumas questõezinhas no caderno de atividade, como também no livro didático de vocês. A única maneira que você tem
Para você resolver as questões, é você seguir esses passos que eu passei para vocês. Coloca todas as forças que você tem nos corpos, né? Vê para onde é que os corpos estão se movendo, né? Aplica a segunda lei de Newton e aí você vai encontrando os valores. Tá bom? Até a próxima aula.